Hoje foi dia de posse e uma posse muito importante. Uma posse importante. Por quê? Hoje foi posse, está sendo uma posse do ministro Geraldo Alckmin. Ministro Geraldo Alckmin. Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Ministro Geraldo Alckmin. É estranho ouvir ministro Geraldo Alckmin, porque ele é o vice-presidente Geraldo Alckmin. E ele é vice-presidente e é ministro. Quer dizer, qual é a lógica do cargo de ministro? Ser o tal do ministro que pode ser demitido a qualquer momento. Hoje, se você abrir os jornais, tem uma denúncia já estreou a denúncia contra a ministra do Turismo. Contra a ministra do Turismo. Ela mal entrou, já tem lá uma denúncia contra ela, de relações com miliciano. A gente ouvia isso de denúncias acontecendo no governo anterior. Vai continuar ouvindo denúncias neste governo. Não tem como é que se diz, aquela generosidade que muita gente fala. Já começaram as notícias e tal. Ela pode ser demitida a qualquer momento, né? Ministra do Turismo e tal. Mas o Geraldo Alckmin não. Porque ele é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, nome horrível de comprido, né? MIDIC. Mas, aí tem o serviço, né? MIDIC. Mas, se ele for demitido, ele vai ser vice-presidente. Volta ao Palácio Jaburu, onde ele vai morar, com gabinete no Palácio Planalto, e fica ali. E aí, né? Então, a ideia dessa relação entre o vice e o presidente da República é algo complexo. Durante a posse, a gente viu vários gestos do presidente Lula em direção ao seu vice, Geraldo Alckmin. Já tinha dito que ele seria ministro, mas em vários momentos ele chamou o Geraldo Alckmin, falou do Geraldo Alckmin, falou com o Geraldo Alckmin. Então, ali você tem momentos que você vê, olha, o Lula está preocupado em fazer gestos. Ele teve um vice que foi o José Alencar, infelizmente falecido, um empresário muito, muito importante, um empresário que construiu um patrimônio do nada. Ele realmente veio de baixo, chegou a morar no corredor de uma pensão, onde ele deixava a cama dele, ele não tinha um quarto na pensão. Ele passava o dia fora, quando chegava à noite ele dormia no corredor da pensão. E foi um vice-presidente, deu ali uns aborrecimentos para o presidente Lula, porque de vez em quando ele reclamava da taxa de juros, reclamava do Banco Central, mas de uma forma geral, foi um vice que não deu muito trabalho. No entanto, ele não era político, ele era não era político, não era um Geraldo Alckmin, né, com a experiência que o Geraldo Alckmin tem, e dá aquele medinho, todo presidente com o vice. Collor descuidou do vice, enfrentou o processo de impeachment. Dilma descuidou do vice, acabou também sendo afastada porque pedalou, né? Ela fica falando golpe, deu ela ao pedalar. Aí, mas também teve problemas com o vice. E o Lula está cuidando do vice Geraldo Alckmin. Mas, enfim, hoje é posse Geraldo Alckmin numa pasta muito importante. Porque quando a gente pensa no Ministério da Indústria e Comércio, a gente tem um problema no Brasil, que é a desindustrialização. A indústria no Brasil já ocupou um espaço muito significativo na economia. Hoje, ocupa um espaço bem menor na economia. E essa redução expressiva, essa redução monumental, em parte se deve à forma como o Estado brasileiro, não vou dizer promove, mas acaba prejudicando a indústria. Prejudicou quando protegeu, e no regime militar a gente viu muito isso, um sistema de proteção que não permitiu que as empresas brasileiras fossem expostas à competição internacional. Ficaram todas protegidinhas lá. Então tinha proteção para a nossa indústria de computadores, né, de softwares, né, um monte de proteção. E aí, quando apareceu o óbvio, que é a competição internacional, esses setores todos ruíram. A gente teve problemas muito sérios nos nossos setores. Ou então, setores que foram construídos à base de subsídios, à base de incentivos, que não eram duradouros. As empresas iam atrás desses subsídios, atrás desses incentivos, e não atrás do mercado interno, que não era do tamanho que poderia ser ou parecia ser. Quantas e quantas empresas se instalaram em um determinado estado e quando surgiu uma oportunidade mais generosa em outro estado, se mandou.
Então, o que esses camaradas estavam produzindo? Estavam produzindo economia de imposto. Eles não estavam produzindo carro, não estavam produzindo geladeira, não estavam produzindo fogão, não estavam produzindo, seja lá o que for, eles estavam produzindo lucro pela redução dos impostos. Teve casos incríveis de troca de um estado para outro e botando os governadores para brigar. Isso não é industrialização, isso é uma loucura. Então, promover a industrialização de um país, fazer o crescimento, significa retomar ou dar ao país características que ele não tem, infelizmente não tem, de serenidade e permitir que o imposto seja algo neutro. Então, é de se perguntar se existe realmente um papel tão importante para o Ministério da Indústria e Comércio que não seja, na verdade, o papel do Ministério da Fazenda e do Congresso Nacional. Porque enquanto no Brasil o imposto não for algo neutro, ou seja, enquanto o empresário correr atrás do imposto, da redução de imposto, ele não vai se preocupar em produzir mais, ele não vai se preocupar com produtividade. Enquanto isso acontecer, você pode ter 3 Geraldos Alckmin, porque nós não vamos ter uma industrialização realmente segura, uma industrialização com um projeto de longo prazo. Vai ser tudo meio mambembe. E isso é um problema para a gente, isso é um problema para o Brasil. Então a gente vê o discurso do Geraldo Alckmin, daqui a pouco a gente pode até colocar um trecho do discurso do Geraldo Alckmin, promessas, tem lá o BNDES, está lá, a Apex, que é de promoção para o comércio exterior brasileiro, também está lá. 2 fontes importantes de apoio para a indústria brasileira, para a exportação, etc. E, no entanto, as nossas experiências são todas de intervencionismo, de dar um fomento, mas com a estrutura tributária tirando oxigênio. E é uma coisa maluca. Você tira o oxigênio da sociedade como um todo e liga a máscara para meia dúzia. Esses da meia dúzia, a hora que não tiver mais a máscara, eles quebram e o resto todo já quebrou. Então, enquanto isso não for resolvido, pode ter o discurso que for, discurso bonito. Hoje estava lá, ministro do Supremo, ex-presidente Sarney, um monte de gente batendo palma, puxando o saco do Geraldo Alckmin. É evidente, o presidente Lula estava lá prestigiando, evidente. Essa posse é uma posse muito importante, a posse do vice-presidente da República. No entanto, enquanto ficar nisso, nós estamos em maus lençóis. É um problema muito sério. Não vi, até o momento em que eu parei de ver para iniciar o nosso Band News no meio do dia, nas palavras de Geraldo Alckmin, nenhuma frase que pudesse permitir uma interpretação de que a gente fosse contornar sem a ideia de que o Estado vai ajudar aqui, o Estado vai ajudar ali. O Estado não pode atrapalhar. Isso é fundamental. Não se trata de uma visão, você tem uma visão liberal, você acha que o Estado não tem papel nenhum. O Estado tem um papel e tanto, porque na hora que ele aperta o pescoço do empresário, o empresário fica sem oxigênio. Então, tem um papel muito grande. Então, nós vamos acompanhar. Mais tarde, daqui a pouco, a gente pode voltar a falar com isso, entrando direto de Brasília, com as últimas informações, puxando os principais trechos das falas, né, de Geraldo Alckmin, de Lula, a expectativa em torno desse ministério e a expectativa em torno dessa relação também, que foi como eu comecei a nossa conversa, como Lula e Geraldo Alckmin vão se tratar, né? É um ministério que não vai ter muitas indicações, todas elas vão passar. Esse vai ser meio porteira fechada, né? Não vai ter 300 petistas lá dentro, 250 União Brasil, vai ser um negócio mais controlado. E nós vamos ver como é que vai se dar essa relação. Então, Fábio, é um tema muito importante, talvez dos temas mais importantes do Brasil hoje, é geração de emprego e renda, e passa, sim, por indústria. Passa por indústria. Os países estão preocupados e chamando a atenção para uma coisa. Houve um momento em que os países começaram a levar tudo para a Ásia, né? Para produzir tudo lá. Então, você pegava uma marca grande, a marca ela era uma organizadora de montagens e, na verdade, ela tinha a marca, ela tinha o marketing, ela tinha a arrecadação de impostos, mas quem
colava as pecinhas, era uma nação asiática, normalmente asiática. Algumas marcas importantes americanas são montadas em 10, 15, 20 países, né? Isso é muito importante. Você pega uma empresa como a Embraer hoje, o sistema de suprimento de peças vem de vários países, não é tudo feito na Embraer. Aliás, a Embraer não faz as partes mais importantes, mais sofisticadas do avião. Não faz. E ainda assim é um sucesso. Então, essa integração é importante. Só que está acontecendo uma reflexão nesse momento. Com a guerra da invasão da Rússia à Ucrânia, você fala, eu vou ficar dependendo do equilíbrio político, vou imaginar que a China enfrente um problema, eu vou ficar dependendo da China, eu vou ficar dependendo do Vietnã, eu vou ficar dependendo dos países asiáticos, eu vou começar a trazer coisas mais para cá. Então você tem um início de reindustrialização forçada pela volta das empresas de outros países. O Brasil tem que disputar esse mercado. Façam suas fábricas aqui. A gente tem energia, a gente tem energia pra caramba. A gente tem terreno, tem muito terreno. Nosso problema é logística. Nosso problema é sério de logística. E aí, isso é assunto do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio ou é assunto do Ministério dos Transportes, né? Porque logística, nós estamos falando de porto e aeroporto, mas tem um Ministério de Porto e Aeroporto. É do porto e aeroporto, é do transporte ou é do MIDIC? Não, nós vamos fazer tudo isso por conselho. Então vai ter um monte de conselhos, você vai juntar 2, 3, 4 ministros para tomar decisões. Vamos ver como é que vai funcionar essa burocracia no novo governo.